Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois da noite anterior que a Efsun foi desmascarada e o Mehmet está um pouco desorientado, sem saber o que fazer, porque ele precisa ajudar a barrar. Então é aí quando a Foliá vê ele chegando, lhe chama, ele olha para ela se aproxima dele e diz que não viu ele chegar na noite anterior. Ele, meio frio com ela, diz que de fato ele não chegou porque ele tinha que revisar alguns documentos. Logo em seguida, o Mehmet vai logo saindo e a Foliá segura ele e diz que eles dois precisam conversar, mas o Mehmet diz a ela que nesse momento não tem como conversar com ela e pede que por favor que ela entenda isso. A Foliá continua insistindo, dizendo a ele que sim, que precisa conversar com ele e que até de início ali entende a situação que ele está passando e que ele pode até atuar da forma que ele quiser e que inclusive se ele quiser ele pode até ignorar ela. Ele fica ali de cabeça baixa sem querer olhar para a Foliá e ela diz a ele que nenhuma vez ele parou ali para perguntar sobre ela e os bebês. Ele continua ali caladinho e ela diz que em nenhum momento ele procurou saber como que está os filhos dele e que depois logo de tudo isso ele nem se deu de conta ali que eles perderam um de seus bebês. O Mehmet logo se assusta logo depois que ela dá essa informação para ele e ela continua dizendo que entende toda a situação que a Barra está passando e que inclusive ele também, mas que ele tem que dar de conta ali que naquela casa ali ele também tem uma família. Ele fica calado e ela continua insistindo que ali ele também tem uma família e que agora ele não pode negar isso. Mehmet, por sua vez, ele fica até sem saber o que responder para ela logo depois que ele descobre essa notícia que ela dá para ele e diz que sente muito. Eles ficam um tempinho ali, os dois caladinhos, e depois ela diz que pode até muitas das vezes aguentar tudo, passar por tudo que está acontecendo ali, mas que pede apenas uma coisa a ele, que ele fique com ela. O Mehmet então diz a ela que não, que isso ele não pode fazer por ela e que inclusive a Barra está precisando muito dele e que eles dois passaram ali por momentos muito difíceis. Ela então, revoltada, solta a mão dele jogando ali de rebolo e pergunta sobre ela e seus filhos, como que vai ficar e o que é que ele está pensando. Ele fica calado e ela continua dizendo que por mais que ela não importe nada para ele, ele é pai do filho que ela está esperando. O Mehmet continua calado e ela continua insistindo, dizendo que ele precisa sim cuidar desse bebê da mesma forma que ele cuida da Barra. Já lá com a Glicéia, logo depois que ela soube de tudo o que aconteceu e a Efsun foi desmascarada, ela logo se desesperou e disse que ia embora, e ao saindo ali com a criança, é nesse momento que a Mucela vem chegando, se bate de frente com ela e vai logo lhe questionando para onde que ela pensa que está indo. Ela apenas responde a Mucela que já falou que ela vai embora agora mesmo, e a Mucela questiona para onde que ela vai. Ela responde a Mucela que vai para o povoado, lá para casa do pai dela. A Mucela diz a ela que não fique falando besteira ali, que ande logo e volte e entre para dentro de casa. Ela responde a Mucela que não, que ela vai embora sim, porque a vida deles virou um inferno ali logo depois do desaparecimento do Yusuf. A Mucela começa a ficar pensativa, olhando para o menino, e ela continua dizendo a Mucela que logo depois ela veio morar lá na casa do Elias, só que agora ela não está conseguindo mais suportar tudo isso. A Mucela diz a ela que por favor, que ela não vá, porque o pai dela não quer ela por nada nesse mundo, e o que ela vai fazer com esse menino lá, e pede ela que por favor, implora que ela não vá embora. Ela diz que ela vai dar força a ela para suportar tudo isso, mas que ela tem certeza que ela não vai conseguir ficar ali e que vai embora com ele, porque não vai aguentar mais passar por tudo outra vez. A Mucela tenta acariciar o menino, ela puxa ele e depois diz a Mucela que Alá cuide dela e depois ela vai embora. Mucela, por sua vez, fica ali no portão sem saber o que fazer, porque não pode mais convencer ela a voltar. E logo depois a cena muda e vai lá para a Sultã, que está agora chegando no quarto da Efsun e vê ela se arrumando. Diz que ela está ficando muito bonita com aquela roupa que deu certinho para ela, que não é lá aquelas coisas, mas que coube certinho nela, e isso é o que importa. A Efsun fica todo o tempo ali, logo depois de ter sido desmascarada, toda sem jeito, meia triste, e a Sultã continua dizendo a Efsun que ela não se preocupe, que a roupa coube certinho nela e que importa é ela poder usá-la. A Efsun continua calada e a Sultã diz a ela que quando ela, a Sultã, tiver muito dinheiro, vai comprar o melhor para ela, para a Efsun.
A Efsun então abre a boca e diz a ela que quer saber de uma coisa, que até agora não apareceu nem a polícia, só que o Atés falou para ela que ia se vingar de todos eles e que ia se vingar a todo custo. A Sultã fica calada e a Efsun continua dizendo que está muito preocupada porque não sabe o que vai ser da vida dela de agora para frente e que logo depois que o Atés ameaçou ela que iria sim se vingar, ela tem certeza ali que ele não vai descansar até colocar ela detrás das grades dentro de uma prisão. A Sultã então se aproxima dela e diz a ela que pare de pensar nisso porque não vai acontecer nada de ruim com ela e que ela pode ficar tranquila e confiar nela. A Efsun diz que está muito confusa ali, que nem entende o porquê que ela está dizendo isso, mas que ela não sabe nem o que ela planeja fazer. A Sultã diz a ela que é para ela dizer que não sabe de nada e como que eles vão conseguir comprovar tudo isso. A Efsun diz a ela que como ela poderia fazer isso, como que ela não ia conseguir saber de tudo isso. A Sultã então bola um plano e diz a ela para que ela diga que quem inventou toda essa história aí foi a própria mãe dela e que tanto ela quanto a Bahá foram todas elas enganadas pela Nuran. A Efsun fica zoiuda e ela continua dizendo a Efsun que é para ela dizer que não sabe de nada e que elas foram também enganadas. A Efsun então começa a questionar ela, perguntando se ela acha mesmo que eles são tão tontos assim para acreditar em algo assim. A Sultã diz a ela que ela tem que ter fé e ela própria tem que acreditar no que ela mesmo vai dizer, porque assim ela acreditando, os outros também vai acreditar. A Efsun diz a ela que isso ali é uma vida maldita que ela está vivendo e que queria muito estar na pele dela, da Sultã, vivendo ali nesse conto de fadas, mas que ela não pode mais viver assim. A Sultã fica olhando para ela e a Efsun continua dizendo que isso para ela não importa mais nada e que ela quer concluir o tempo dela e terminar logo com tudo isso. Ela continua dizendo que a prisão vai sim acabar com ela, mas é porque ela não consegue mais viver com essa lástima ali a todo o tempo ali, muito agoniada logo depois de tudo o que aconteceu e que ela quer logo resolver isso de uma vez por todas. A Sultã fica calada e ela continua dizendo a Sultã que ela não está conseguindo ficar mais um dia com tranquilidade ali. Depois a Efsun diz a ela que não está aguentando nem ficar ali e que se vai, a Sultã então segura, ele pergunta para onde que ela vai e ela diz que vai lá no Ismael. A Sultã diz a ela que esqueça isso, que o que ela tinha com o Ismael acabou tudo e que também esqueça que tudo isso, o Ismael, a Bahá, o Mermetes, toda essa vida acabou e que ela tem que entender que tudo isso acabou. A Efsun diz que entende isso e que sabe da forma que ela está dizendo que é verdade, mas que ela não é uma pessoa tão mal assim e pergunta a ela, a Sultã, se ela é uma pessoa tão mal. A Sultã fica calada porque ela não quer responder essa pergunta dela e a Efsun continua dizendo que pelo menos queria conversar um pouco com o Ismael e explicar a ele o que é de fato está acontecendo. Sultã continua calada e Efsun continua dizendo que não quer de forma nenhuma que o Ismael fica ali com a impressão dela equivocada. Sultã continua em silêncio e a Efsun diz que quer muito se explicar para o Ismael porque ela não é uma pessoa tão mal e não vai conseguir ficar em silêncio porque tem que explicar a ele como tudo aconteceu. A Efsun continua dizendo para ela que não vai conseguir descansar até explicar tudo o que aconteceu para ele. A Efsun então se levanta, diz que sim, que vai contar tudo para o Ismael e que acredita que a partir de agora nada mais vai piorar. Ela se levanta, vai embora e deixa a Sultã ali em desespero total, sem saber o que fazer.